Bom, vamos para a última fase aqui do nosso painel, com a fala do professor Ricardo Capra. Professor Ricardo Capra vai nos trazer o assunto a política penitenciária como fator de risco. Por favor, professor. Boa tarde. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer do meu orgulho de fazer parte dessa mesa, certo? Uma mesa que, no meu entender, representa a resistência diante de uma supremacia colonial, branca, machista, homofóbica, certo? Que quando precisa, quando se sente atacada, mata. E isso com o amparo do Estado. É isso que essas pessoas, essas lutadoras, esses lutadores estão nos dizendo aqui. Eu agradeço a organização, na pessoa de Geda, de eu poder fazer parte dessa mesa com a Andréia, com Beatriz, com Keila, com Cacique Babá. E as condições da minha fala mudam fundamentalmente em função daquilo que eu pude sentir hoje à tarde, mas também daquilo que eu pude ver. Eu esperava de falar para uma plateia de profissionais, repleta de profissionais do sistema de segurança pública e justiça criminal. Ora, me desculpe talvez um olhar preconceituoso de minha parte, me parece estar vendo muito poucos representantes desse sistema aqui. Isso significa que a problemática em tela, a problemática da gestão da vida, ou melhor, a gestão da morte, isto é, a necropolítica amparada pelo Estado, é um tema que não registra nos operadores do sistema de segurança pública, me perdoe as exceções, eu sei que existem, e de justiça criminal. Então me parece importante começar dizendo isso para falar em política penitenciária. Estamos diante de uma questão que é relegada. Não estou vendo a imprensa, certo? Por um evento que é contudo organizado por duas instituições importantes da nação, certo? E isso para mim já é indicativo daquilo que nós estamos fazendo aqui. Vou tentar ser rápido, certo? E dizer algumas coisas sobre política penitenciária, certo? Eu trabalho com criminologia, me solidarizo com todas essas lutas e o faço do ponto de vista que é o meu, com projetos de pesquisa, projeto de extensão e formação de pesquisadoras e pesquisadores com uma sensibilidade voltada para essas questões. Em primeiro lugar, eu quero dizer que falar em política penitenciária é muito difícil. Por quê? Porque nós estamos falando de alguma coisa que não pode somente ser entendida como uma decisão por parte dos operadores do sistema penitenciário. Eu posso ter uma visão curta, restrita da política penitenciária com o efeito das decisões das secretarias competentes, certo? No plano federal ou no plano nacional, mas eu posso também pensar a política penitenciária como um resultado da composição, certo? Das ações dos diversos órgãos que nos levam aos resultados que conhecemos. Estou falando do Poder Legislativo, do Poder Executivo e, obviamente, dos órgãos forenses e, sobretudo, aqui do Poder Judiciário e do Ministério Público. Me parece importante dizer, numa sede como esta, que ter um olhar macro sobre a política penitenciária é primordial, uma vez que os operadores do direito, como alguns gostam de dizer, para mim se trata de profissionais, de atores que tomam decisões, mais do que operadores, certo? Tendem a validar suas ações num contexto, certo? De legitimidade, certo?
e de justeza jurídica. Então eu gostaria de fazer essa distinção entre observar a política penitenciária como resultado da soma dessas ações e não somente pensar a política penitenciária do ponto de vista dos atores que tomam as decisões, que dizem, bom, a pena que eu decretei aqui está justa, então vamos seguindo em frente. Precisamos ter um olhar de conjunto e ver em que sistema e a que jogo nós estamos contribuindo. E nesse sentido, eu poderia fazer uma leitura de tipo brando e depois uma leitura um pouco mais forte. A leitura de tipo brando me leva a dizer que toda instituição chega a um patamar de contraprodutividade. Ou seja, toda instituição, para além de um certo nível de desenvolvimento, produz o contrário do que ela diz produzir. Isso me lembra de um autor que eu estudava quando tinha 20 anos. O nome dele é Ivan Illich, que escreveu um livro, Sociedade Sem Escolas, em que ele dizia que para além de um certo patamar, a escola emburrece. Para além de um certo patamar, o sistema de saúde, certo, enlouquece, adoece. Para além de um certo patamar, o sistema de transporte nos deixa todos parados. E para além de um certo patamar, o sistema de segurança pública, justiça criminal, nos deixa todos mais inseguros, mas não todos mais inseguros da mesma forma. Então, eu acho que os índices, os indicadores dessa contraprodutividade, nós já os conhecemos no âmbito penitenciário. Só lembrar aqui alguns. Temos uma população que já supera 700 mil pessoas, quadruplicou nos últimos 20 anos, é a terceira população carcerária do mundo e continua crescendo, certo? Enquanto as outras estão diminuindo, pelo menos em sua taxa de crescimento. Estamos com previsão, seguindo essa tendência, de 1 milhão de pessoas presas em 2020 e 2 milhões de pessoas presas em 2030, o que nos levaria para, digamos assim, colocar toda essa população, certo, nas devidas condições, devidas entre aspas, a construir por cerca de 5 mil presídios no Brasil. E há quem sustente essa política. Uma política na qual, pelos resultados, talvez não pelas intenções, nós temos 40%, um pouco menos, da população composta de presos provisórios, um déficit de 250 mil vagas, um 167% de taxa de ocupação, etc, etc, etc. Passo esses números, que lembro, são números de estoque, ou seja, de população fotografada em determinado momento, que não dão conta como números de toda a circulação de pessoas pelo aparelho penitenciário. E por outro lado, não nos dizem que o tempo médio de prisão preventiva no Brasil é de 1 ano, certo? E não nos dizem que as pessoas em contato direto com o sistema, contando as familiares e os familiares de presos, podem chegar a um número de 3, 4 milhões de pessoas. Ou seja, pessoas que estão em contato direto com essa força destrutiva estatal que tem seus alvos. Sem resolver o problema da segurança pública. Aí que nós encontramos a contraprodutividade. E quais são esses alvos? Isso já foi dito suficientemente hoje, de uma maneira geral e contundente, e se aplica, obviamente, ao próprio sistema penitenciário, onde nós temos uma população super representada, que é a população negra, certo? Nós temos os jovens que
são o grupo até 30 anos que mais se encontra no sistema penitenciário, a população feminina, carcerária feminina, que não deixa de crescer por conta das criminalizações ligadas a fatos de drogas, etc. Enfim, todos os números que conhecemos, números de saúde, professora Andréia, ligados, que nos dizem que a probabilidade de adoecer e ou de morrer no sistema penitenciário é bem maior. Então, o que estamos dizendo aqui? E aqui só falei de números, não falei das condições dentro das quais as pessoas vivem no sistema penitenciário. Então, estamos falando de uma excrescência, de um ápice, de uma política, repito, de caráter genocida, oriunda da supremacia branca, certo? Homofóbica, racista, certo? Que não parece ter indícios, nos dá indícios de diminuir. Isso me parece a fonte de preocupação maior. E já caminhando, sim, esqueci de dizer, 40% no mínimo das pessoas presas não praticaram violência contra outras pessoas. Então me parece, para ser rápido, que isso, se eu analisei isso de forma clemente, como contraprodutividade, eu poderia interpretar isso como eficácia invertida. Ou seja, é uma contraprodutividade, ou seja, um problema, ou se trata de um projeto? Existe um projeto que nos leva a essa situação, só para falar do sistema penitenciário, mas que não pode ser observado sem olhar para o conjunto do sistema penal. Um sistema penal que promete segurança jurídica, segurança pública, ressocialização, e que nos oferece, no lugar desses valores proclamados e estudados nos cursos de direitos, seletividade, insegurança, reincidência. Estamos falando de contraprodutividade ou estamos falando de objetivos não declarados, ocultos, que se conectam com uma sociedade desigual, autoritária, que cultua o privilégio, certo? E que se expressa através do racismo e das discriminações de todas as formas. Então, eu acho que aqui temos, e aqui não quero ensinar nada, quero só dizer como eu vejo as coisas. Eu acho que temos duas grandes questões, pelo menos, que vou só resumir aqui. Primeiro, e aqui me permito citar o cacique Babau, certo? E a professora Andréia, é dizer assim: nós estamos em frente a um olhar de caráter racista. No meu entender, isso significa que é um olhar que não registra do outro lado a existência de um ser humano. Então, nesse sentido, o meu olhar me impede de me colocar numa posição de indignação, me impede de sentir, certo? O que podemos sentir diante das mortes de jovens negros, o que podemos sentir diante do extermínio dos índios ou da população LGBT. Então, eu acho que tem um ponto central na agenda, que é o que fazer para que esse olhar possa mudar. É uma tarefa difícil, um desafio, porque no âmbito de uma sociedade tão desigual, o olhar sequer percebe pela própria distância, certo? Eu fico com pena do cachorrinho, do meu cachorrinho, que ficou doente, mas não consigo enxergar a matança, certo? Da qual nos falaram, certo? As pessoas aqui na mesa a tarde toda. Então, temos um problema em termos de olhar, me parece. Não conseguimos passar esse patamar
de uma devida sensibilidade, nos escondemos atrás do Código Penal, atrás das decisões, atrás dos papéis institucionais, o nosso olhar não chega, ou os fatos, ou melhor, as pessoas e o sofrimento não chega a nós, mas por conta dessa insensibilidade construída e culturalmente, socialmente reproduzida. Então, esse é o primeiro problema. Um segundo problema, me parece ser o ligado à fé no castigo. E aqui, de novo, os nossos teóricos nos ajudam a perseverar naquilo que podemos chamar de obstáculo cognitivo. Não conseguimos ver que o castigo não nos leva a lugar nenhum. Por quê? Porque temos boas razões. E quais são essas boas razões? São as funções da pena que a gente estuda na universidade. Então, sempre existe uma boa razão para castigar. Eu tenho um arsenal, uma caixa de ferramentas pseudo-teóricas, do meu ponto de vista, mas eu não tenho tempo de fazer a demonstração aqui hoje, uma caixa de ferramentas pelas quais eu pulo tranquilamente. É realmente o que precisava fazer, castigar. Mas o resultado está aqui do ponto de vista macro. Nós temos uma população penitenciária que não para de crescer. Então, se por um lado a gente concorda ao dizer o remédio não funciona, no final da conversa parece que nós temos que aumentar a dose do remédio. Então, nesse sentido, eu acho que um dos esforços importantes, que é impossível, que é quase inútil, se não for feito o primeiro esforço, o da transformação do nosso olhar sobre as problemáticas e, sobretudo, as pessoas, certo? Se, por exemplo, na universidade nós continuamos funcionando citando sempre os mesmos autores, os autores brancos, por exemplo, estou falando no âmbito penal, da criminologia, um esforço que precisamos fazer é começar a entender como, diante de situações insatisfatórias, problemáticas, a resposta possa ocorrer fora da lógica do castigo. Ou seja, como no âmbito penal a gente pode, de alguma forma, responder fazendo prova de uma criatividade, certo? De uma inventividade de soluções que não passem do castigo, uma vez que o chicote do Senhor Branco já passou.